Durante 15 dias, o jurista Márcio Sotelo Filipe se debruçou na documentação da área do Pinheirinho, onde foram expulsas pela tropa de choque da Polícia Militar no dia 22 de janeiro milhares de pessoas pobres. A reintegração de posse foi requerida pela massa falida da Selecta, empresa do especulador Naginarras. Ao pesquisar toda a papelada do processo de falência, o procurador do Estado fez algumas descobertas, até agora não divulgadas por autoridades que tinham esse conhecimento. Márcio Sotelo Filipe também é professor de Filosofia do Direito da Escola Superior da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo e exerceu o cargo de Procurador-Geral do Estado na gestão Mário Covas. Doutor Márcio, o que o senhor constatou na sua pesquisa sobre a massa falida da Selecta? Constatei algumas coisas que a sociedade deve saber, que as pessoas devem entender. A massa falida da Selecta, a rigor, hoje não é mais massa falida, porque todos os créditos que existiam contra a massa falida já foram pagos ou satisfeitos. De que modo foram pagos ou satisfeitos? O que eu sei pelo processo de falência é que a própria falida, o próprio Naginarras, comprou esses créditos. Não existem empregados para receber créditos trabalhistas, não existe qualquer contrato privado para ser respeitado, existem dívidas tributárias do município e da União. As dívidas tributárias, elas independem da falência, elas podem ser cobradas à parte. A falência está materialmente finda, de tal modo que existe um despacho do juiz da falência de 5 anos atrás, dizendo literalmente o seguinte: a falência está finda e todo o numerário arrecadado será destinado à falida, não à massa falida, que é outro conceito. A falida, quem é a falida? É a empresa do senhor Naginarras. Ou seja, por que isso é importante ressaltar? Porque tudo que aconteceu no Pinheirinho, toda essa tragédia, ela resulta no seguinte: beneficia apenas o maior especulador do país, um dos maiores croques desse país, que é o senhor Naginarras. Então a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: por que a máquina do Estado de São Paulo, o Executivo, pela Polícia Militar, o Presidente do Tribunal de Justiça, que se empenhou violentamente para isso? Porque toda essa máquina foi movimentada para beneficiar o falido Naginarras. E apenas o falido Naginarras. Nem crédito trabalhista, nenhum credor de contrato privado, nada. O único beneficiário dessa ação é o senhor Naginarras. Eu quero apenas entender, eu quero apenas fazer essa pergunta. O senhor governador é o presidente do Tribunal de Justiça. Por que essa ação foi realizada dessa forma? Porque uma ação desse porte, que beneficia apenas o senhor Naginarras, foi realizada violentando, brutalizando, desgraçando a vida de 6.000 pessoas. Gostaria que o senhor explicasse qual que é também a participação do síndico da massa falida, porque ele estava presente naquela tentativa de acordo, para dar 15 dias para não ocorrer a reintegração de posse, juntamente com o juiz Luiz Beethoven Chifone Ferreira. E o síndico da massa falida estava presente. Então, qual que seria o papel desse síndico também, já que não existe aí praticamente a massa falida? Olha, isso tudo foge da rotina, isso tudo foge do padrão de operação de um processo de falência. Na medida em que o síndico da massa falida, que é uma pessoa que não tem relação com a falida, ou ele pode ser um dos credores, ou alguém nomeado livremente pelo juiz, mas ele é o representante da massa falida, é ele quem postula pela massa falida e não o falido, que perdeu a capacidade de gerir seus negócios. Então ele fez um acordo, ele representa a massa falida, o acordo foi homologado. Por uma razão misteriosa que ninguém consegue entender, o acordo é esquecido e 2.000 policiais militares fazem essa operação extraordinariamente violenta. Ou seja, há uma série de irregularidades. Eu não vou nem me estender nas irregularidades jurídicas. Havia uma determinação da Justiça Federal, havia 1.000 coisas que caracterizam a completa ilegalidade disso. Assim, o que espanta é que um ato dessa natureza, uma decisão judicial incondicional, com problemas processuais, em que a única pessoa que representava a massa falida, que era o síndico, tinha concordado com a desocupação, não haveria possibilidade de outra decisão. Espanta que a coisa toda tinha acontecido. Tinha concordado em dar 15 dias, não é isso? Havia um acordo que a massa falida, o síndico da massa falida, concordava com o adiamento da desocupação por 15 dias. E esse acordo foi feito na quinta-feira, antes do domingo 22 de janeiro, e no domingo, não obstante o acordo, foi feita a operação.
esse juiz que estava fazendo essa intermediação, né, com os deputados, parlamentares e também com o advogado e síndico aí da massa falida, o juiz Luiz Beethoven Gifone Ferreira, esse juiz, ele já sabia que não existia massa falida, não é isso? Já sabia que, olha, assim, formalmente há ainda um processo de falência, formalmente há ainda uma massa falida, mas eu tenho um despacho, isso está digitalizado no meu computador, tem um despacho de 5 anos atrás do juiz Beethoven, doutor Beethoven, dizendo que todos os credores da falida estão pagos. Portanto, tudo que for arrecadado reverte em favor da falida. Ou seja, reverte em favor, agora explicamos, reverte em favor do senhor Naginara. Agora, com qual interesse, doutor Márcio? Olha, Marilu, eu não tenho resposta para isso, eu tenho só a perplexidade. Eu não vou ser leviano, inconsequente, responsável de fazer acusação a altas autoridades. Mas eu, como cidadão, tenho o direito de fazer uma pergunta, apenas uma pergunta. Por que o senhor governador lança a PM com aquela violência extraordinária? Por que o presidente do Tribunal de Justiça se empenha pessoalmente a ponto de mandar o seu principal assessor para lá, para uma ação com essa brutalidade, com essa selvageria, para favorecer um único escroto, chamado Naginara? É só isso que essas pessoas têm que responder para o povo do Estado de São Paulo. E eu não estou fazendo acusação nenhuma, eu quero saber por que a PM vai trabalhar Naginara, por que o presidente do Tribunal de Justiça se empenha dessa maneira para beneficiar o senhor Naginara. Estamos conversando com o procurador do Estado, Márcio Sotelo Felipe. É como o senhor falou, né? Quer dizer, se ainda existissem aí funcionários, empregados, precisando receber os salários, né? É diferente, seria diferente. E aí houve uma desinformação muito grande, Marilu. A secretária de Justiça deu uma entrevista no Estado de São Paulo, alguns dias depois dos fatos, dizendo: existem créditos trabalhistas que têm que ser respeitados. Não existem. Mentira. Não existem créditos trabalhistas. Não existe nenhum empregado miserável passando fome para receber dinheiro da massa falida. Não existe nenhum credor que vendeu alguma coisa em algum momento, que tem um crédito contra a Selecta para ser ressarcido. Não existe ninguém. É isso que eu quero ressaltar. A mentira não é para pagar crédito trabalhista, não é para pagar ninguém. Tudo isso que foi feito só tem um beneficiário, não imaginava. Que inclusive é impedido de entrar em vários países, né, doutor Márcio? Olha, ele devia ser... Marilu, eu acho o seguinte, sabe, eu acho que o que aconteceu, enfim, eu vou mais adiante do que você está falando. O que aconteceu no Pinheirinho é crime contra a humanidade. Crime contra a humanidade, segundo o direito penal internacional, Estatuto de Roma, deve ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional. Eu não vejo nenhuma diferença disso que aconteceu ao que fazia o Milosevic, que é um réu do Tribunal Penal Internacional. Então não é crime contra a humanidade, às 5 horas da madrugada, invadir uma força policial armada, helicópteros, uma área em que residiam 6.000 pessoas e simplesmente jogá-las no nada. Crianças, velhos, doentes, 6.000 pessoas. Isso não é crime contra a humanidade. O que é crime contra a humanidade? Então, é crime contra a humanidade. Sabe, eu acho, Marilu? Sim. O senhor Alckmin, o senhor Naginara, do presidente do Tribunal de Justiça, pelo princípio da jurisdição universal, eles têm que ser presos em qualquer aeroporto do mundo em que puserem os pés. É isso que o juiz Gaston fez, por exemplo. O juiz Gaston foi punido agora, injustamente, lamentavelmente. Pinochet estava em Londres, ele pediu um mandado de prisão contra o Pinochet. O Tribunal Penal Internacional tem que pedir um mandado de prisão contra essas pessoas, contra as autoridades responsáveis por esse ato. Doutor Márcio, mesmo que tivessem problemas trabalhistas, indenizações a serem pagas, mesmo assim não se justificaria, não é mesmo? Esse tipo de reintegração, né? Absolutamente não. Você lembrou muito bem um aspecto. Em primeiro lugar, isso é inconstitucional. Por que é inconstitucional? Porque existe, pela nossa Constituição, uma hierarquia de princípios. O primeiro princípio que a Constituição diz, que é o fundamento da República, isso não é uma instrução retórica, é o fundamento da República. Ou seja, tudo que se faz na estrutura jurídica e institucional do país deve estar em função disso. Qual é esse princípio? O princípio da dignidade humana. Depois existem outros princípios. O princípio da propriedade privada. A Constituição também protege
A Constituição, nós temos uma Constituição para o sistema capitalista. Nossa estrutura social é capitalista, a propriedade privada é protegida. Mas nós temos uma Constituição social. Então, há dois conceitos aí. Primeiro, a propriedade tem que ter uma função social. As 6 mil pessoas que estavam lá estavam dando função social à propriedade. Segunda coisa, o princípio da dignidade humana prevalece, que é fundamento da República, prevalece sobre o princípio de defesa da propriedade privada. Então, esses dois aspectos, assim, fulminam, sem qualquer sombra de dúvida, a decisão da juíza de São José dos Campos. Ela é inconstitucional, ela não é abrigada pelo nosso ordenamento jurídico. Então, muito bem lembrado, Edu, podia ter credor trabalhista, podia ter outra espécie de credor, ainda assim, 6 mil pessoas não podem ser jogadas na miséria, ser colocadas no nada, de uma hora para outra, para defender ou para garantir um suposto, porque há também a dúvida, direito de propriedade do senhor Najnar. Exato, mesmo porque houve casos semelhantes que foram decididos de forma diferente, né? Sim, há muitos casos. O desembargador hoje aposentado, José Osório, tem uma decisão clássica sobre isso, um caso semelhante, muito menos grave do que esse, uma área que havia pessoas residindo, que ele diz, uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, o mesmo Tribunal de Justiça de São Paulo, em que ele diz, no princípio da moradia digna, da dignidade humana, prevalece sobre a propriedade. Então, nega a reintegração de posse, nega a desocupação das pessoas. Então, essa é a decisão constitucional. Muito obrigada pela entrevista, doutor Márcio. Um grande abraço para o senhor, viu? Outro, para você também. Obrigado. Obrigada. Conversamos com o doutor Márcio Sotelo Felipe, que é procurador do Estado, jurista, professor de Filosofia do Direito da Escola Superior da Procuradoria-Geral do Estado.